Plano Bíblico, dia 15 de julho, Jeremias 40 a 44 e Provérbios 15. Provérbios 15. Uma resposta branda aplaca o furor. Uma palavra dura excita a cólera. A língua dos sábios ornamenta a ciência. A boca dos imbecis transborda loucura. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. A língua sã é uma árvore de vida. A língua perversa corta o coração. O nécio desdenha a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão torna-se sábio. Na casa do justo há riqueza abundante, mas perturbação nos frutos dos maus. Os lábios do sábio destilam saber, e não assim é o coração dos insensatos. Os sacrifícios dos pérfidos são abominação para o Senhor. A oração dos homens retos lhe é agradável. O Senhor abomina o caminho do mal, mas ama o que se prende à justiça. Severa é a correção para o que se afasta do caminho, e o que aborrece a repreensão perecerá. A habitação dos mortos e o abismo estão abertos diante do Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem vai em busca dos sábios. O coração contente alegra o semblante, o coração triste deprime o espírito. O coração do inteligente procura a ciência, a boca dos tolos sacia-se de loucuras. Para o aflito, todos os dias são maus, para um coração contente, são um perpétuo festim. Vale mais o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro com a inquietação. Mais vale um prato de legume com amizade que um boi cevado com ódio. O homem iracundo excita questões, mas o paciente apazigua as disputas. O caminho do preguiçoso é como uma sebe de espinhos. O caminho dos corretos é sem tropeço. O filho do sábio alegra seu pai. O insensato despreza sua mãe. A loucura diverte o insensato, mas o homem inteligente segue o caminho reto. Os projetos malogram por falta de deliberação. Conseguem bom êxito com muitos conselheiros. Saber dar uma resposta é fonte de alegria. Como é agradável uma palavra oportuna? O sábio escala o caminho da vida, para evitar a descida à morada dos mortos. O Senhor destrói a casa dos soberbos, mas firma os limites da viúva. Os projetos dos pérfidos são abomináveis ao Senhor, mas as palavras dos benevolentes são puras. O homem cobiçoso perturba sua casa. Aquele que odeia os subornos viverá. O coração do justo estuda a sua resposta. A boca dos maus, porém, vomita o mal. O Senhor está longe dos maus, mas atende à oração dos justos. O brilho dos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortifica os ossos. Quem der atenção às repreensões salutares habitará entre os sábios. O que rejeita a correção faz pouco caso de sua vida. Quem ouve a repreensão adquire sabedoria. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. A humildade precede a glória. Jeremias, capítulo 40. Curto governo de Godolias. Eis a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias, depois que Nebuzardã, chefe dos guardas, mandou trazê-lo de Ramá, onde se encontrara carregado de ferros entre os deportados de Jerusalém e de Judá, que eram conduzidos para a Babilônia. Mandou o chefe dos guardas que trouxessem Jeremias e lhe disse:
Havia predito o Senhor teu Deus a calamidade que caiu sobre este lugar. Ele fez como havia anunciado, porque pecastes contra ele e não lhe escutastes a voz. Tudo isso aconteceu? Pois bem, agora tiro-te dos grilhões que te prendem as mãos. Se te agradar, vem comigo para a Babilônia, velarei por ti. Se, porém, preferes ficar, deixa. Vê, toda esta parte está a teu dispor. Podes ir para onde melhor te parecer. Ele, porém, ainda não se voltava. Volta para Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, nomeado pelo rei da Babilônia, para governador da cidade de Judá, e vai morar com ele no meio do povo, ou aonde melhor te aprouver. Deu-lhe então o chefe dos guardas víveres e presentes, e o deixou ir. Jeremias foi para junto de Godolias, filho de Aicã, em Masfa, e com ele permaneceu entre o povo que havia deixado na terra. Ante a notícia de que o rei da Babilônia nomeara governador da terra, Godolias, filho de Aicã, e lhe confiara homens, mulheres, crianças e pobres que não haviam sido deportados. Vieram os chefes das tropas que se tinham dispersado pela terra, procurar o governador com seus companheiros em Masfa. Eram eles Ismael, filho de Natanias, Joanã e Jonatas, filhos de Carea, Sareas, filho de Teneumete, os filhos de Ofi, de Netofa, e Gesonias, filho de Maacate, e suas gentes. Godolias, filhos de Aicã, filhos de Sofã, declarou-lhes sobre juramento: Não tenhais receio de servir os caldeus. Ficais na terra submissos ao rei da Babilônia, e nada vos acontecerá. Ficarei em Masfa para estar às ordens dos caldeus, para aqui vierem. Recolhei, pois, o vinho, as frutas e o óleo, fazendo deles provisão, e instalai-vos nas cidades para onde voltais. Sabendo, a seu turno, que rei da Babilônia deixara em Judá o resto do povo, sob as ordens de Godolias, filhos de Aicã, filhos de Safã, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, ou em Edom, nas demais regiões. Deixaram esses lugares por onde andavam dispersos e vieram à terra de Judá para junto de Godolias em Masfa, e lá fizeram abundante colheita de vinho e frutos. Joanã, filho de Carea, e todos os chefes de tropas, disseminados pelas províncias, vieram procurar Godolias em Masfa. Sabes, disseram-lhes então, que Baales, rei dos filhos de Amon, encarregou Ismael, filho de Natanias, de tirar-te a vida? Não quis, porém, Godolias acreditar nisso. Então Joanã, filho de Carea, tomou a parte Godolias em Masfa e lhe disse: E se eu fosse matar Ismael, filho de Natanias, sem que pessoa alguma soubesse, por que permitir que te matem? Seria isso a dispersão de todos os judeus que se reuniram em torno de ti e o aniquilamento do que resta de Judá? Godolias, filho de Aicã, disse, porém, a Joanã, filho de Carea: Não faças isso. É falso o que dizes de Ismael. Jeremias capítulo 41. Decorria o 7º mês, Ismael, filho de Natanias, filho de Elisamã, de linhagem real, e um dos grandes do rei, apresentou-se, acompanhado de 10 homens diante de Godolias, filho de Aicã, em Masfa, e juntos comeram. Então Ismael, filho de Natanias, e seus 10 companheiros, a golpes de espada, atentaram contra a vida de Godolias, filho de Aicã, filho de Safã. E assim mataram aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra, bem como todos os judeus que estavam com ele. Ismael matou igualmente todos os guerreiros dos caldeus que lá se encontravam. 2 dias depois da morte de Godolias, quando ainda todos a ignoravam, chegou a Siquém de Silo e de Samaria um grupo de 80 homens de barba raspada, vestes rasgadas e rosto desfigurado.
traziam oferendas e incenso para a casa do Senhor. Ismael, filho de Natanias, saiu de Masfa ao encontro deles, banhado em lágrimas. Quando afinal os encontrou, disse-lhes: Vinde a Godolias, filho de Aicã. Apenas, porém, chegaram ao meio da cidade. Mandou Ismael decapitá-los e lançar seus corpos em uma cisterna. Entre as vítimas, contudo, encontravam-se 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates. Temos no campo provisões escondidas de trigo, cevada, azeite e mel. Diante disso, suspendeu Ismael o massacre e não os matou como os demais. Seus irmãos. A cisterna em que Ismael lançara os cadáveres dos homens que matara era imensa e fora perfurada pelo rei Asa, quando se defendia contra o Baasa, rei de Israel. Foi essa cisterna que Ismael encheu de cadáveres. Em seguida, aprisionou quantos ainda restavam em Masfa, as princesas reais e toda a população que lá ficara, entregue por Nebuzardã, chefe dos guardas, aos cuidados de Godolias, filho de Aicã. Conduzindo seus cativos, pôs-se Ismael a caminho das terras dos filhos de Amon. Ante a notícia de todo o mal que cometera Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Carea, e os oficiais de guerra que o acompanhavam, reuniram todos os seus homens a fim de atacar Ismael, filho de Natanias. Alcançaram-no perto da piscina de Gabaon. Quando todo o povo que estava com Ismael avistou Joanã, filho de Carea, e todos os oficiais de guerra que vinham com ele, encheu-se de alegria, e a multidão que Ismael trouxera de Masfa abandonou e foi unir-se a Joanã, filho de Carea. Entretanto, Ismael, filho de Natanias, conseguiu escapar de Joanã com mais 8 homens, fugindo para a terra dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Carea, e os oficiais que o acompanhavam puseram-se à testa da tropa de sobreviventes de que Ismael, filho de Natanias, se apoderara em Masfa, após o assassínio de Godolias, filho de Aicã. Guerreiros, mulheres e crianças e eunucos, fê-los todos regressar de Gabaon. Puseram-se então a caminho, detendo-se em Caamã, nas proximidades de Belém, para de lá se retirarem do Egito. Queriam assim furtar-se os caldeus, dos quais receavam represálias, dado que Ismael, filho de Natanias, assassinara Godolias, filho de Aicã, nomeado para governar a terra pelo rei da Babilônia. Jeremias capítulo 42. Nova consulta ao profeta. Foram então todos os oficiais de Joanã, filho de Carea, e Azarias, filhos de Osaías, bem como o povo, desde os grandes até os pequenos, dizer ao profeta Jeremias: Ouve a nossa súplica e intercede por nós junto ao Senhor em favor do que resta de nós. De muitos que éramos, bem podes ver a quão poucos fomos reduzidos. Que o Senhor teu Deus nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Ouço o que me dizeis, respondeu Jeremias, e o que desejais vou solicitar ao Senhor vosso Deus. O que me disser o Senhor, vou-lo transmitirei fielmente. Clamaram então que o Senhor seja testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não fizermos o que o Senhor teu Deus te encarregar de nos transmitir. Seja-nos favorável ou adverso, obedecermos a ordem do Senhor nosso Deus, junto ao qual te delegamos, a fim de que nos seja propícia a submissão às ordens do Senhor nosso Deus. Decorridos 10 dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. Convocou então Joanã, filho de Carea, todos os oficiais e o povo, grandes e pequenos. Eis, disse-lhes Jeremias, o que me falou o Senhor Deus de Israel, junto ao qual me delegastes, a fim de apresentar-lhe a vossa súplica. Se quiserdes permanecer nesta terra, nela vos restaurarei, e não vos destruirei.
Eu vos plantarei e dela não vos arrancarei. Pesa-me o mal que vos fiz. Não tenhais receio do rei da Babilônia, que tanto temeis. Não o temais, oráculo do Senhor, porque estou convosco para salvar-vos e livrar-vos de suas mãos. Eu vos conseguirei suas graças, e ele terá piedade de vós, devolvendo-vos a posse de vossa terra. Se, porém, desobedecendo a vossa voz, disserdes: não permaneceremos aqui, iremos para o Egito, onde não teremos mais guerras, nem ouviremos mais o som da trombeta, e onde o pão não nos faltará mais, e lá nos instalaremos. Então escutai a palavra do Senhor, sobreviventes de Judá. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: obstinando-vos em partir para o Egito, a fim de lá habitar. Sereis atingido no Egito pela espada que temeis, pela fome que vos aterroriza, e lá morareis. Quantos se obstinarem em ir para o Egito, perecerão pela espada, fome e peste, e nenhum escapará ao flagelo que contra eles lançarei. Porquanto, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assim como o furor de minha cólera se lançou sobre os habitantes de Jerusalém, também contra vós se lançará se fordes para o Egito. Servireis de exemplo e de execração. Sereis objeto de horror, de maldição e vergonha, e jamais tornarei a ver esses lugares. Eis o que diz o Senhor, sobreviventes de Judá: não entreis no Egito, e sabeis que hoje vos dou solene aviso. Seria enganar-vos a vós mesmos o delegar-me junto ao Senhor vosso Deus, dizendo: intercedei por nós junto ao Senhor nosso Deus. Faremos quanto disserdes que nos foi ordenado pelo Senhor nosso Deus. Hoje eu vou-los digo: não escutastes a voz do Senhor vosso Deus, nem coisa alguma do que me encarregou de transmitir-vos. Sabei, pois, que morrereis pela espada, fome e peste, nessa terra onde quereis ir estabelecer-vos. Jeremias capítulo 43. Oráculos de Jeremias no Egito. Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo o que o Senhor lhe tinha encarregado de transmitir, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careia, e todos aqueles orgulhosos exclamaram: são mentiras o que proferes. Não te deu o Senhor nosso Deus o encargo de nos dizer que não fôssemos morar no Egito. É Baruque, filho de Neerias, que te lança contra nós, com o fim de nos entregar aos caldeus para a morte e para a deportação da Babilônia. E assim Joanã, filho de Careia, os chefes e os sobreviventes do povo, mostraram-se surdos à voz do Senhor que lhes ordenara permanecerem em Judá. Joanã, filho de Careia, os chefes conduziram os sobreviventes judeus que haviam regressado dos países em que se tinham dispersado, a fim de habitarem novamente na terra de Judá. Eram homens e mulheres e crianças, as princesas reais, todos os que Nebuzardã, chefe dos guardas, havia deixado junto de Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, entre eles o profeta Jeremias e Baruque, filho de Neerias. Desobedecendo assim a voz do Senhor, partiram para o Egito e alcançaram Táfnis. Em Táfnis foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: toma em tuas mãos pedras bem grandes e ante os olhos dos judeus introduze-as na calçada em frente à porta do palácio do faraó em Táfnis. E em seguida lhes dirás: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou mandar chamar aqui meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu lhe colocarei o trono sobre as pedras introduzidas neste lugar, e sobre elas estenderá ele também o seu tapete. Ele virá aqui e ferirá o Egito. O que é para a morte. O que é para o cativeiro, ao cativeiro. O que é para a espada.
Lançarás fogo aos templos dos judeus do Egito e os queimará, levando cativos os seus ídolos. Despojará o Egito, qual pastor, limpar o seu manto, e regressará triunfante, e destruirá os obeliscos do templo do sol no Egito, e entregará às chamas todos os templos dos seus deuses. Idolatria dos judeus no Egito. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias a propósito de todos os judeus residentes no Egito, em Magdol, em Táfnis, em Mênfis e na região sul. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vistes todas as calamidades que fizestes recair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Converteram-se agora em desertos inabitáveis. Tudo isso aconteceu por causa do mal que cometeram, irritando-me por incensarem e renderem culto a deuses estranhos que não conheciam, nem vós, nem vossos pais. Desde o início, contudo, jamais cessei de enviar-vos os profetas, meus servos, a fim de vos dizer-vos que não devíeis cometer tão detestáveis abominações. Não me escutaram, porém, e nem deram ouvidos, recusando abandonar suas maldades e cessar de oferecer incenso a deuses estranhos. Assim sobre eles recaiu toda a minha cólera, consumindo as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que ficaram reduzidas ao estado de devastação, como hoje se apresentam. E agora, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: por que trabalhais assim contra vós mesmos, causando deste modo no seio de Judá a exterminação dos homens, das mulheres, das crianças e dos meninos de peito, a tal ponto que o vosso povo ninguém sobreviverá, dado que me irritastes pela vossa vida, ofertando incenso a deuses estranhos aqui no Egito, onde viestes estabelecer-vos? Por que pereces e tornar-vos entre todas as nações da terra um tema de maldição e objeto de vergonha? Esquecestes os crimes de vossos pais e dos reis de Judá e das mulheres de vossa terra, vossos próprios crimes? E os de vossas mulheres cometidos na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Nenhum arrependimento até hoje sentiram, nem temor tiveram. Não observaram minha lei, nem os mandamentos que vos havia imposto, assim como a vossos pais. Eis porque assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou desviar de vós minha face, para a vossa desgraça e extermínio de Judá. E tomarei o resto de Judá, que quis vir habitar no Egito. Perecerão todos, vítimas da espada e da fome. Perecerão pequenos e grandes pela espada e pela fome. Serão citados como execráveis e constituirão objeto de espanto, de maldição e de opróbrio. Castigarei os que residem no Egito, como o fiz em Jerusalém, pela espada, pela fome, pela peste. Dos que vieram de Judá estabelecer-se no Egito, nenhum escapará, nem sobreviverá para regressar à Judéia, local a aspirar a voltar para lá de novo, habitar. Ninguém voltará a não ser alguns fugitivos. Então todos os homens cientes de que suas mulheres ofereciam incenso aos deuses estranhos, todas as mulheres em grande número lá reunidas e todo o povo residente na região sul do Egito responderam a Jeremias: o que nos dizem em nome do Senhor não o aceitamos. Cumpriremos, porém, todas as promessas que fizemos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe oferecer libações como o fazíamos, nós e nossos pais, nossos reis e chefes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos pão em fartura, vivíamos na abundância e não sabíamos o que fosse a desgraça. Ora, depois que cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe oferecer libações, tudo nos falta, e pereceremos pela espada e pela fome.
Além disso, quando queimamos incenso à rainha do céu e lhe oferecemos libações, é porventura sem o consentimento de nossos maridos que ofertamos torta à sua efígie e lhe rendemos libações? Dirigiu-se então a Jeremias a multidão dos homens e mulheres, e quanto lhes haviam respondido: Do incenso que queimastes, disse-lhes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vossos pais, vossos reis e chefes, assim como o povo, não se terá recordado o Senhor, e nisso não terá pensado? Não tendo o Senhor podido suportar mais tempo a maldade de vossos atos e abominações, foi nossa terra reduzida ao estado de solidão, devastada e amaldiçoada, onde ninguém mais habita, como hoje se apresenta. E se a calamidade presente vos adveio, é porque oferecestes o incenso desse modo, pecando contra o Senhor, e porque lhe recusastes ouvir a voz e observar suas leis e preceitos. Jeremias acrescentou a respeito do povo e das mulheres: Escutai a palavra do Senhor, povo de Judá, que reside no Egito. Eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vós e vossas mulheres fazei com as mãos o que diz a boca. Dizeis: Cumpriremos as promessas de oferecer incenso e libações em honra da rainha do céu. Pois bem, cumpri vossos votos, mantende vossas promessas. Escutai, porém, a palavra do Senhor, judeus que habitais no Egito. Eis, diz o Senhor, pelo meu grande nome, eu juro. Esse nome não será mais pronunciado em todo o Egito, por nenhum homem de Judá, dizendo: Pela vida do Senhor Javé, vou ocupar-me com eles para a desgraça e não para o bem. Todos os judeus que residem no Egito perecerão pela espada e pela fome, até o total aniquilamento. O pequeno número deles que escapar à espada voltará do Egito para Judá. Os sobreviventes de Judá que vierem estabelecer-se no Egito saberão que predição há de consumar, se a minha ou a deles. Eis o sinal, oráculo do Senhor, pelo qual reconhecereis que aqui mesmo me lançareis contra vós, a fim de que saibais que minha predição se há de cumprir, com certeza para a vossa desgraça. Eis o que diz o Senhor: Vou entregar-vos o faraó Ofra, rei do Egito, aos seus inimigos e àqueles que lhe querem roubar a vida, assim como entreguei a Sedecias, rei de Judá, ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que lhe procura tirar a vida.